Oi, meu nome é Rosiane e no vídeo de hoje eu vou ensinar o passo a passo desta meia sem costura com laço mágico. É a meia Begônia. Eu tentei simplificar ao máximo esse passo a passo para ficar bem fácil de acompanhar. É uma meia bem gostosinha e rápida de fazer. Se você já gostou e quer aprender a fazer essa peça, clica em gostei, compartilhe através das suas redes sociais. Se você é novo por aqui, eu te convido a se inscrever, é gratuito. Toda semana tem vídeo novo por aqui. Essa receita ela foi desenvolvida em parceria com a Pinguim e a receita escrita vai estar no blog da Pinguim. Vou deixar o link aqui na descrição. Então vamos ao passo a passo. Essa receita ela tem 3 tamanhos diferentes e eu vou deixar na tela as informações de medida para cada tamanho. E também vou deixar na tela a medida da amostra. Eu vou tecer meu par de meias com o fio Hub da coleção Paralelos da Fios Pinguim. É um fio que ele já é indicado para meias, a composição dele é acrílico com poliéster. O novelo é suficiente para fazer a amostra e um par de meia. Eu vou tecer com uma agulha de 2,5 mm, ela é uma agulha circular, porque a meia eu vou tecer sem costura, então eu vou tecer essa meia com laço mágico. Eu vou tecer essa meia de baixo para cima, ou seja, eu vou começar com uma montagem da parte de baixo do pé e vou finalizar no tornozelo. Eu vou fazer uma montagem que é uma montagem dupla. Então, como que eu vou fazer? Eu vou primeiro juntar essas duas agulhas, vou pegar o meu fio e vou colocar na agulha de trás. Dessa forma, vou cruzar e agora eu vou segurar naquele esquema de montagem de pontos no formato cauda longa, que é o formato mais tradicional, mas eu vou montar os pontos de uma forma diferente. Vou iniciar montando, aqui a gente já tem esse primeiro ponto e eu vou fazer a montagem dupla. Para o tamanho que eu tô fazendo vão ser 28 pontos, 14 de cada lado. Então, o primeiro ponto que eu vou montar é na agulha mais próxima de mim. Eu vou passar com o indicador, fio de baixo para cima e vou sair aqui com ele no meio das duas agulhas. Montei um ponto. Agora, o fio que tá no dedão vai ser ao contrário. Eu vou passar ele do meio das duas agulhas, de cima para baixo. Vou repetir e vou dar mais um zoom para ver mais em detalhe. Primeiro o indicador de baixo para cima e agora do dedão passando aqui pelo meio, de cima para baixo. Mais uma vez de baixo para cima, depois de cima para baixo, de baixo para cima. Aqui eu tenho 8 pontos, eu vou montar os 28 pontos e volto para seguir com as instruções. Tenho os 14 pontos. Agora o que eu vou fazer é girar a agulha. Vou dar mais uma torcidinha aqui para não perder esse ponto. Vou puxar essa agulha de baixo e vou tecer uma volta toda em meia. E aí, muito cuidado para não perder esse ponto agora nesse início. Deixa eu voltar com o zoom. Muito cuidado para não perder o ponto. Vou tecer um meia. Todos esses pontos. Cheguei no final da primeira agulha. O que eu vou fazer agora é empurrar esse cabo até todos os pontos caberem nessa agulha. Agora aqui onde eu terminei, puxo esses pontos para o cabo
e vou tecer em meia. Finalizei a primeira volta. E agora eu vou tecer uma sequência de voltas com aumento. A primeira coisa que eu vou fazer, na verdade, é puxar esse fio aqui pra fora, porque ele vai ser tipo um fio guia para me indicar o início e o final de cada volta. Bom, então vou deixar esse fio na frente. Eu vou tecer meia na frente e na frente e atrás. E como que é isso? Teço primeiro meia, pegando pela frente, sem soltar esse fio, esse ponto da agulha da esquerda. Eu vou pegar lá por trás e vou tecer em meia. Dessa forma eu fiz um aumento. Vou seguir em meia até restar 2 pontos dessa primeira parte. Essa é a primeira volta da sequência de aumentos. Agora, restando 2 pontos, eu vou fazer novamente esse aumento. Vai ser um meia na frente e no mesmo ponto eu vou fazer um meia atrás. Fiz mais um aumento e finalizo com um meia. Agora, na segunda metade da peça, eu vou fazer essa mesma repetição. Um meia na frente e atrás, meia na frente e meia atrás, fiz um aumento. Vou tecer em ponto meia até restar 2 pontos. Faltando 2 pontos, vou fazer novamente um aumento. Meia na frente, meia atrás e finalizo com um meia. Bom, ao todo foram 4 aumentos na primeira volta. Agora a segunda volta eu vou tecer em meia normalmente, sem nenhum aumento. Ao todo foram 4 aumentos que eu teci. E aí eu vou repetir a sequência dessas 2 voltas, da primeira e da segunda, até a quantidade de pontos que eu vou deixar na tela, conforme o tamanho que você está fazendo. Então eu vou seguir tecendo a ponta do pé e volto quando eu tiver a quantidade de pontos, conforme eu já indiquei. Teci a ponta da meia com os aumentos. Bom, então agora eu vou seguir em ponto malha e eu vou deixar na tela as informações de quantas voltas em ponto malha você vai tecer conforme o tamanho que você está fazendo. Então eu vou tecer tudo em ponto meia, ou seja, ponto malha. Eu vou incluir um marcador aqui nessa primeira volta. E aí vai me facilitar na hora de fazer a contagem da quantidade de voltas que eu preciso ter para seguir na sequência dessa peça. Bom, teci a quantidade de voltas indicado e agora eu vou tecer em barra 1 por 1 por 20 voltas. E aí isso é para todos os tamanhos. E eu vou tecer em barra 1 por 1. E isso é para todos os tamanhos. Então eu vou tecer um meio e um tricô, um meio e um tricô. E aí em seguida, depois que eu fizer as 20 voltas no barra 1 por 1, eu vou voltar a tecer em ponto malha por 14 voltas. E aí eu volto para seguir com as instruções do calcanhar. Bom, então é assim que tá ficando a meia. A gente começou pela primeira parte da ponta do pé, teci em ponto malha. Depois
barra um por um, depois eu teci novamente em malha. E agora eu vou tecer o calcanhar. Vai tecer somente metade dos pontos. Esses pontos aqui, eles não vão ser tecidos. Ao invés de tecer em voltas, agora eu vou tecer em carreiras encurtadas. Para isso, eu vou precisar de 2 marcadores. E a primeira coisa que eu vou fazer é uma divisão desses pontos. Eu vou deixar na tela em qual posição exata você vai colocar esses marcadores, conforme o tamanho que você está fazendo. Vou tecer 27 pontos, ou seja, eu vou tecer até o último ponto dessa primeira parte, em meia. Pronto, teci até restar um ponto nessa primeira metade, e essa foi a primeira carreira. Eu vou virar. Agora, com o fio na frente do trabalho, eu vou passar um ponto sem fazer. Esse fio eu vou puxar até revelar um ponto duplo. Vou voltar com o fio para frente e vou tecer em ponto tricô, até restar um ponto sem fazer. Esse ponto duplo é o ponto duplo da carreira encurtada. Então, nesse momento, eu já tô fazendo carreiras encurtadas. Pronto, restando um ponto, eu vou virar. Fio para frente. Passo um ponto sem fazer. E vou novamente revelar o ponto duplo. Agora eu vou tecer em meia até chegar no ponto duplo que eu fiz na carreira anterior. Pronto. Que é bem fácil identificar o ponto duplo, né? Eu vou virar. Passo um ponto sem fazer, revelo o ponto duplo, fio para frente e sigo em tricô até o ponto duplo seguinte. Então, basicamente, é essa repetição que eu vou fazer. Tricô no avesso e meia na frente, revelando os pontos duplos, como eu mostrei para vocês. E eu vou fazer essa repetição até que todos os pontos fora do marcador sejam duplos. Então, esses pontos, tanto esses pontos de cá, até o marcador, quanto os pontos de cá, eu vou tecer até eles serem duplos. Então, eu vou seguir nessa sequência e volto para seguir com as instruções. Cheguei no ponto duplo, eu vou virar, fio para frente, passo um sem fazer, ponto duplo e vou seguir em meia, até o ponto duplo seguinte. Tô tecendo pelo avesso da peça e eu tô indo fazer o último ponto duplo. Desse lado, antes do marcador, já fiz todos os pontos duplos e agora eu tô indo pro último, que é esse daqui. Então, vou fazer um tricô, fiz o último tricô depois do marcador, vou virar, fio pra frente, passo um sem fazer, formando, fio pra trás, formando o ponto duplo, e agora eu tenho ponto duplo dos dois lados. Vou passar o marcador. E agora eu vou tecer em meia até esse último ponto aqui, da primeira metade da meia. Então, vamos lá. Passo o marcador, aí agora esse daqui é o primeiro ponto duplo. E o que eu vou tecer é esse ponto duplo como se ele fosse um único ponto. E os pontos duplos seguintes. Aí nesse momento eu preciso ter muito cuidado para não perder esse ponto
e para não fazer mais de um ponto nessas duas perninhas. O ponto duplo a gente vai tecer, o ponto duplo, como eu disse, eu vou tecer como se fosse um único ponto, porque ele representa um único ponto mesmo. Pronto, cheguei agora no último ponto, eu vou tecer em meia, vou virar o trabalho. Com o fio na frente, eu vou passar um ponto sem fazer. Novamente, formo aqui agora um ponto duplo nesse último ponto. E agora eu vou seguir em tricô até o último ponto. Até, no caso, o primeiro ponto, né? Que é o primeiro ponto até o final dessa carreira. E aqui da mesma forma, o que é ponto duplo, eu vou tecer sendo um único ponto, tratando como um único ponto. Cheguei no último ponto, vou tecer um tricô, viro. Agora, eu vou passar com o fio na frente um ponto sem fazer e vou fazer um ponto duplo. Agora, eu vou seguir em meia. Então, agora eu vou tecer em meia até o segundo marcador. Cheguei no segundo marcador, eu vou tirar esse marcador. Agora eu vou tecer um ponto em meia e vou virar o trabalho. Agora eu vou fazer um ponto duplo, fazer a carreira encurtada, então eu passo um ponto sem fazer com fio na frente, transformo em ponto duplo e vou seguir em tricô até o próximo marcador. Cheguei no marcador, tiro, um tricô e vou virar o trabalho. Fio pra frente. Um sem fazer. Puxo o fio por cima para revelar o ponto duplo. E agora eu vou seguir em meia até chegar até o ponto duplo. Então, sigo em meia. Pronto, teci todos em meia e esse daqui é o ponto duplo. É bem visível, né? Bem fácil identificar o ponto duplo. Aí, o que eu vou tecer? Eu vou tecer 2 meia, então, um no ponto duplo e um no ponto seguinte. Agora eu vou virar, revelo o ponto duplo, fio na frente, passo um sem fazer e revelo o ponto duplo, fio pra frente, vou seguir em tricô até chegar no ponto duplo seguinte. Aí, se você perceber, a carreira encurtada que eu tô fazendo agora vai ser uma carreira crescente. Pronto, cheguei aqui no ponto duplo, vou tecer 2 tricô, 2, viro e vou repetir essa sequência. Eu vou tecer transformando esses pontos em ponto duplo e ir crescendo essas carreiras até chegar nos pontos duplos das extremidades. E aí eu volto para seguir com as instruções. Pronto, do lado de cá, esses dois últimos aqui são pontos duplos
E aqui eu vou formar o último ponto duplo. Pronto. E agora eu vou tecer em meia. Se você olhar aqui a posição é o início da volta. Então, a partir daqui, eu vou contar 4 voltas, vou tecer 4 voltas no ponto malha, ponto meia, e em seguida eu vou tecer por 14 voltas em barra 1 por 1. Em barra 1 por 1, igual foi aqui. E aí eu volto para seguir com as instruções. Lembrando que o ponto duplo, ele representa um único ponto e eu vou tecer ele em meia. Então, repetindo, eu vou tecer 4 voltas em meia, essa daqui é a primeira, e depois por 14 voltas no barra 1 por 1, e eu volto para seguir com as instruções. Bom, então é assim que tá ficando a meia. Aqui eu teci as 4 carreiras em malha e 14 carreiras no barra 1 por 1. Agora o que eu vou fazer é um efeitozinho aqui de inverter esse barra 1 por 1. Eu comecei no meia e agora o que eu vou fazer é tecer no tricô. Então só vou inverter os pontos nessa carreira, nessa volta, e o restante eu vou fazer ainda no barra 1 por 1, porém, né, de forma que ele vai ficar invertido. Eu vou tecer por 6 voltas nessa sequência, e aí eu volto para fazer o arremate. Bom, fiz então as 6 voltas no barra 1 por 1, né? Inverti a posição aqui do barra 1 por 1. É um efeito bem suave, mas eu acho que fica legal pro tornozelo da meia. E agora eu vou fazer o arremate. Eu vou tecer 2 pontos em meia. Volto com esses pontos para a agulha da esquerda e aí eu vou tecer 2 juntos em meia, pegando pela perninha de trás. Um meia. Volto com os 2 pontos para a agulha da esquerda e pela perninha de trás, 2 pontos juntos em meia. Mais uma vez, um meia. Volto com esses 2 pontos, 2 juntos em meia pela perninha de trás. Bom, então é assim que tá ficando. E eu vou arrematar todos esses pontos e volto para seguir com as instruções. Fechei todos os pontos da meia. Agora eu vou cortar uma quantidade de fio para fazer o acabamento. E agora com a agulha de tapeçaria, eu vou fazer aqui o acabamento do topo. Então, eu coloquei o fio na agulha de tapeçaria, e aí eu vou unir esses 2 lados. Dessa forma. Para fazer esse fechamento, vou passar esse fio para dentro. E aí aqui dentro, eu vou dar um primeiro nozinho. Vou passar alguns esse fio e mais para dentro da meia. Aqui eu vou dar um segundo nozinho. Pronto, e agora eu vou cortar esse fio. E aí, como esse fio ele vai ficar para dentro do pé da meia, eu não vou cortar tão rente ao nozinho. Vou deixar uma pontinha. E aí agora tem esse fio aqui do início da ponta. E aí como que eu vou fazer? Vou com a agulha de tapeçaria, passar ele para dentro da meia.
Peraí. Coloquei aqui e vou passar para dentro. Pronto. Agora com o fio aqui dentro, eu vou também fazer um nozinho. Vou pegar aqui em algum ponto. E da mesma forma eu vou cortar. Mas vou deixar um pouco de fio, porque não precisa estar cortado tão rente. Eu tenho essas duas placas de blocagem próprias para meia. Isso você consegue encontrar em outros formatos, em outros modelos, mas é pra gente blocar a meia. Eu vou colocar aqui, que aí vai ficar mais bonitinho até de ver o formato da meia. Ela imita exatamente o formato do pé. Então esse é o resultado, espero muito que vocês tenham gostado, beijo grande e até o próximo vídeo.